Olá, paz. Estamos dando início a uma meditação espiritual e para isso nós gostaríamos de ler um texto que está em 1 Samuel, capítulo 25, versículos 10 e 11. Diz assim: Nabal respondeu então aos servos de Davi: Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do meu gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Essa resposta, esta palavra de, um posicionamento vinda de um homem que era, como diz a Bíblia, um insensato, ela retrata bem a realidade de muitos que se acham hoje, né? Muitas pessoas, por se acharem donas de alguma coisa, acham que têm o direito de pisar nos outros. Acham que têm o direito de andar por aí soberbamente e não se importar com ninguém. É capaz de ver uma pessoa caída ao chão, passar por cima, como eu já vi, passar por cima e não tentar fazer alguma coisa, tentar descobrir o que aconteceu para aquela pessoa estar ali caída ao chão, como que desmaiada, ou está dormindo no chão. Hoje em dia, se a gente for analisar bem, isso parece que é até comum, né? Até normal. Mas o homem fica tão insensível ao ponto de achar normal essas coisas. E por isso que muitas vezes acabam que, como que pessoas perdendo a vida por causa de situações assim. Né? Pessoas acham que ele bebeu demais, por isso está aí jogado aí. Ele cheirou demais, por isso está aí nessa aí, ó. Tá vendo o resultado? Mas e daí que ele cheirou, que ele bebeu? Você também não erra? Você também não é um pecador que nem ele, desgraçado, miserável, pecador que nem ele? Paulo disse, porque Cristo Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo se colocava entre os pecadores, ele não se achava. Né? E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos um homem muito arrogante, um homem que se achava muito, ao ponto de ele saber de onde era Davi, ele sabia quem era Davi, e nesses dois versículos que nós lemos, ele faz uma pergunta. E depois ele acaba se entregando. Se o texto está correto, a sequência do texto está correta, ele acaba se entregando, que ele sabia quem era. Mas ele faz a pergunta: quem é? Quem é fulano? Quem é você? Né? Alguém se apresenta em certos lugares e aí ele chega fazendo, ele chega acontecendo e alguém: quem é esse? Quem é ele? Né? Quem é ele? É um indivíduo que já tem uma presunção, né? Parece a história do macaco que viu um boneco, um espantalho no meio de uma plantação e chegou lá e cumprimentou o boneco. E o boneco não respondeu, ele pegou e deu um tapa no boneco. Aí a pata dele ficou grudada. E ele falou de novo, e o boneco não respondeu. Ele deu outro tapa, aí ficou com as duas patas grudadas. Não vou delongar nessa história, mas só para encurtar a conversa, a gente vê como o homem quer respostas. E muitas vezes ele quer respostas imediatas. E se ele não consegue respostas imediatas, ele é capaz de fazer besteira. Né? Esse homem estava pronto para fazer uma besteira, ele não pensava nas consequências da besteira que ele estava já deixando o seu coração dominar por ela. E então o versículo 10 diz: Nabal respondeu então aos servos de Davi. Veja bem, Davi enviou um grupo de mais ou menos umas 10 pessoas, esse grupo vai até ele e ele dá umas respostas a eles. E Davi orienta eles o que eles têm que fazer, o que eles têm que falar para ele. E ele pega e dá uma resposta a eles nesses termos. Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Aí agora ele se entrega. Ele fala quem é Davi, depois ele diz quem é esse filho de Jessé? Interessante, né? Quem é esse filho de Jessé? Ele sabia que Davi era filho de Jessé.
E Jessé era de uma linhagem nobre, uma linhagem de pessoas com idoneidade. Ele conhecia muito bem Davi. Ele poderia muito bem, prontamente, de forma simpática, amistosa, dizer, pois não, eu vou servir, pois não, eu vou fazer alguma coisa, porque eu sei que esse homem é um batalhador. Mas então ele diz, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores. Olha que ele dá para nós um retrato da situação de escravos da época, né? Hoje nós temos escravos do capital. O capitalismo domina tantos, né? Tantos empresários ruins, né? Igual Nabal, né? Com o coração igual o coração de Nabal. Empresários, fazendeiros, né? E aí o que acontece? Eles dominam, né? Eles têm o poder para dominar. E aí, ao invés de pagar um salário justo, eles pagam um salário, como dizia o velho comunicador, deste tamanho, né? E o salário, e por aí vai, né? O sistema escravocrata continua até hoje. O indivíduo acha, não, eu não sou escravo, eu recebo um salário, mas o salário dele, coitado, é um salário de escravo. Um salário tão pequeno, tão, né, tão merreca, como diz a velha expressão popular, né? Tão michuruco, que o indivíduo acaba se tornando escravo de um sistema podre que é o capitalismo, né? Não quero aqui puxar a bandeira para um segmento, mas é o que é a verdade. O sistema de escravagismo, o sistema escravo, ele vem desde os primórdios. A gente lê a Bíblia, a gente vê no Velho Testamento, né, como esse cidadão aqui, né? E ele dá uma resposta aos soldados de Davi. E não eram apenas rapazes qualquer, eram soldados, garotos soldados, né? Que vai a ele pedindo aliás, dando a ele uma informação. E aí o versículo 11 é interessante que, ainda antes de entrarmos na questão do versículo 11, ele fala de escravos que fugiam de seus senhores. Por quê? Porque era igualzinho os senhores de hoje. O indivíduo às vezes pede a conta numa empresa porque o sistema escravocrata é tão grande lá, que o salário é tão pouco, e ele se mata, ele dá o sangue, ele dá o suor dele lá, e a recompensa é tão pouca. E aí o que ele faz? Ele sai daquela empresa e vai para outra, né? E às vezes ele não consegue outra, e fica sofrendo, né? Fica sofrendo, precisando de uma ajuda do governo, salário do governo, né? O salário, da ajuda que o governo dá aí, né? E o versículo 11 então diz: por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Então esse homem era um ganancioso, tão cheio de egoísmo, de uma forma tão anti o bem, anti-Deus, né? Anti-Deus. Né? Uma pessoa, para tratar o ser humano como capacho, é só mesmo uma pessoa que não tem amor ao próximo, né? Não segue o que a Bíblia fala, o que Jesus disse. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Que possamos cair nessa realidade de que nós temos a condição de obedecer esse mandamento, amar uns aos outros como Jesus nos amou. Que Deus abençoe essa palavra no nosso coração. Amém.